bom dia, cada vereador, cada vereadora. Bom dia às pessoas que nos assistem através da internet. Um bom dia muito especial a vocês que estão aqui presencialmente, observando seus empregados e empregadas trabalhando. Então, muita honra de tê-los e tê-las nos observando. Gente, vereador Tadeu, vereador Alcides, vereador Doduel, vereador Rinaldo, antes de mais nada, acho que é muito importante a gente registrar qual é a matéria que está sendo votada, porque os discursos confundem muito. Então, veja, se a gente estivesse votando contra ou a favor da legalização da maconha, o que não é o caso, eu viria aqui dizer, por exemplo, que nunca na história da medicina houve um caso de overdose desta planta. Se a gente estivesse votando contra ou a favor a legalização da maconha, eu teria que dizer que cada vez mais países do mundo estão legalizando. E eu teria que dizer que, ao contrário de mentiras que têm sido ditas aqui nessa tribuna, não há casos de retroagir. Pelo contrário, o mundo inteiro, a cada dia que passa, está compreendendo que a gente está falando de uma planta que tem diversos usos, da indústria têxtil, da indústria de cosméticos, da indústria de alimentos, da indústria farmacêutica, inclusive uso recreativo. É um das dezenas de usos desta planta. Se a gente tivesse aqui hoje debatendo a legalização ou não da maconha, eu seria obrigado a dizer que, ao contrário de mentiras que têm sido ditas, inclusive nessa tribuna, que dão conta de países que estão retroagindo nessa legislação, isso é mentira, isso não tem nenhum cabimento, isso não tem nenhuma verdade, vereador Mirinho, zero verdade, até porque essas pessoas não trazem nenhum exemplo. Eu seria obrigado a dizer que a indústria relacionada a esta planta, nos Estados Unidos, no ano de 2022, vereador Doduel, no ano passado, ela gerou de renda para aquele país diretamente 5 bilhões de dólares. De dólares. Numa conta de padaria, bote aí, sei lá, 5 vezes 5, mais de 25 bilhões de reais. O orçamento da cidade do Recife por ano dá 6 bilhões, mais ou menos. Então, imagina a quantidade de recurso que teria se a gente tivesse aqui decidindo sobre a legalização dessa planta. O turismo relacionado a esta planta, vereador Rinaldo, nos Estados Unidos, no ano passado, 2022, rendeu mais de 80 bilhões de reais. Ora, eu estou falando dos Estados Unidos, simbolicamente, porque é o país que começou o processo de proibição no mundo inteiro. Mas eu podia falar de Portugal, eu podia falar da Colômbia, eu podia falar do Uruguai, eu podia falar da Holanda, eu podia falar da Dinamarca, eu podia falar da Suécia, eu poderia falar da França, eu poderia falar de diversos países do mundo que cada vez mais estão flexibilizando a lei sobre drogas, porque compreendem que com a proibição você não consegue cuidar de quem precisa. Eu queria sugerir 2 livros para quem gosta de ler, que foram escritos pelo neurocirurgião, o neurocientista Karl... Menino, esqueci o nome do homem, rapaz. Não é Karl Marx não, viu? É a maconha. Não é? Então, um livro que se chama Droga para Adultos e um livro que se chama Um Preço Muito Alto. São livros a partir de estudos científicos que comprovam, entre outras coisas, que as políticas de drogas não dão certo, do jeito que estão sendo feitas, vereador Paulo Muniz. Que hoje, o que nós temos para as pessoas que precisam, muitas vezes, de remédio, ou mesmo das pessoas que precisam de cuidado, porque fazem uso abusivo, ou porque fazem uso problemático de qualquer substância, hoje, com a proibição, nós temos, vereadora Cida, 2 opções para essas pessoas: a cadeia ou o cemitério. Quem quer cuidar de gente precisa compreender que a proibição não deu certo. Quem quer cuidar de gente precisa compreender que a proibição não deu certo. E precisa compreender que a quantidade de gente que tem problema, que faz uso abusivo de qualquer substância, é muito pequena em relação à quantidade total de pessoas que utilizam maconha
e outras substâncias, inclusive de forma recreativa. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que faz uso dessas substâncias vão produzir normalmente. Podem se tornar médicos e médicas, podem se tornar engenheiros, engenheiras, advogados, advogadas, até políticos, até vereadores, podem se tornar deputados. E se tornam. E nós sabemos que se tornam, a grande maioria das pessoas que fazem uso dessas substâncias. Mas, vereadora Cida, nós não estamos debatendo sobre a legalização da maconha. Esse debate, e essa matéria, e esse requerimento, é sobre a marcha da maconha. É um repúdio à marcha da maconha. E aí eu preciso falar da marcha da maconha. A marcha da maconha é uma marcha, é uma atividade, é um evento, inclusive é uma organização, que há 16 anos no Recife reúne-se para debater a política de drogas. 16 anos. Em 16 anos já houve várias tentativas de proibi-la na justiça, e todas essas tentativas foram rechaçadas pela justiça brasileira, que diz, não tem nada de ilegal na marcha da maconha. É um grupo de pessoas que se reúne contra uma lei. Já pensou se a gente começa a proibir manifestações de pessoas que são contra uma lei, seja lá qual for a lei? Imagine a gente proibir pessoas de se reunirem contra os animais que estão no Parque 13 de Maio, que estão lá legalmente. Então, você se reunir contra isso, vai ser ilegal, vai ser rechaçado por essa casa? Eu tenho certeza absoluta que não. Então, compreendendo que a gente está votando... Vereadora, eu vou lhe dar uma parte. Então, perfeitamente. Vereadora Aline, Vossa Excelência quer a parte A, tem 20 segundos para eu lhe dar. Meta bronca. 20 segundos, não sei se dá para falar. Mas dizer só, vereador Ivan, já que Vossa Excelência me permite, que o que está acontecendo nessa casa é um factoide, um atrás do outro, que o vereador cria para confundir a população. Obrigado. Criou um factoide aqui nessa casa em relação à linguagem neutra que não estava em discussão. Não estava em discussão. Se não quisesse discutir, eu não estaria aqui no dia de hoje. Respeite minha fala, vereador. Presidente, eu quero manter a ordem e quero que Vossa Excelência comece a contar a partir do momento que eu começar a falar. O que acontece nessa casa e que o vereador não quer ouvir, é preciso ser dito para a cidade do Recife, é que o vereador está pobre de pautas. Sinceramente, o vereador está discutindo o que não tem motivo para discutir. Vereador Ivan, ele falou sobre... Ele trouxe um projeto inócuo para esta casa. Só o Congresso Nacional tem a prerrogativa de votar para confundir a população, para dizer à população que nós temos a prerrogativa de legislar sobre essa matéria, nós não temos. E o que está sendo discutido nessa casa não é quem vota a favor ou contra a legalidade de drogas. Eu fui secretária de enfrentamento às drogas. Eu sou contra, não estou em cima do muro. Agora, votar algo dessa natureza é confundir a população, porque o direito de liberdade de expressão todos têm. Se durante a marcha estão fazendo o que não é legal, que a polícia vá lá e impeça. Agora, essa casa está perdendo tempo quando temos tantos assuntos importantes para falar. Obrigada, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Tem um vereador na tribuna, vereador. Desculpe. Por favor, quando ele concluir, eu lhe darei a questão de ordem. Vossa Excelência, presidente, humildemente, porque houve certo tumulto causado por vereadores que, às vezes, não querem fazer o debate democrático, eu gostaria que Vossa Excelência me desse mais um minuto para eu poder fazer minhas considerações finais. Inclusive, continua, né? Vereadores, eu gostaria de pedir tranquilidade para que nós seguíssemos o debate. Vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência tem mais um minuto para concluir a sua fala, por gentileza. Eu agradeço, Vossa Excelência, seu espírito republicano de sempre, e acho que ficou muito negritado aqui nessa casa, a partir desse debate, quem quer fazer discussão e quem quer alterar o sistema, como se diz, né? Quem veio aqui, às vezes, somente para inventar a história, somente para querer aparecer em cima dos outros e trazer factóides para essa casa. Eu acho que a fala da vereadora Aline foi perfeita. Embora a gente discorde no mérito sobre a legalização das drogas ou da maconha, a gente concorda que esta casa não pode mais se perder em factóide. A gente concorda que há vereadores aqui nessa casa que têm utilizado de mentira, de notícia falsa, da invenção de inimigos imaginários, para poder talvez aparecer, porque no ano que vem tem ano eleitoral, talvez essas pessoas não tenham trabalhado o suficiente
nos 4 anos que estiver aqui na casa, a gente está com a cidade aí com chuva, a gente tem problemas reais na nossa cidade, a gente tem problemas reais na saúde, a gente tem problemas reais na educação, a gente tem problemas reais de mobilidade numa cidade, a gente tem problemas, por exemplo, da atenção básica, que não chega em 100% da população, não chega nem 60%. E ao invés de debater aqui, por exemplo, onde é que a gente leva os postos de saúde, onde é que a gente leva os agentes comunitários de saúde, quais são os medicamentos que estão disponíveis para a população, a gente fica, às vezes, perdendo tempo discutindo o que não deve ser discutido, o que não deveria ser discutido nessa casa, porque, aparentemente, tem mandato que falta pauta. Né? Tem mandato que fica procurando essas coisas para poder alguém saber que esses mandatos existem. Então, peço a vossas excelências, eu acho que até simbolicamente, independente da opinião que cada um tenha sobre droga, ou sobre maconha, sobre o que quer que seja, mas que compreendamos o papel dessa casa. Nós não podemos, é fraco, é vergonhoso, você até votar um voto, veja bem, é um voto de repúdio a uma manifestação popular por direitos que acontece todos os anos, há 16 anos, e que já teve vários pareceres de várias autoridades judiciais dizendo que é, de fato, uma atividade legal e que não descumpre a Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada.